Olá! Seja mais uma vez bem-vindos ao canal Fatos Curiosamente Curiosos. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada fascinante pelo mundo sombrio e misterioso de Five Nights at Freddy's. Prepare-se para desvendar os segredos por detrás da franquia de jogos de terror que tem conquistado milhões de fãs ao redor do mundo. Exploraremos as curiosidades mais enigmáticas que tornam Five Nights at Freddy's um fenômeno único no mundo dos videogames. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos de curiosidade assim. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Número 1. Programação muito simples. Todos os jogos de Five Nights at Freddy's foram criados utilizando um programa chamado Click Team Fusion. Ele não possui uma linguagem de programação própria, permitindo que usuários que usem ele criem games de maneira mais simples, utilizando principalmente a lógica. Five Nights se tornou uma franquia de jogos de maior sucesso já feita com o programa. Número 2. Efeitos sonoros de crianças. Um detalhe que talvez você jogou e não saiba é que boa parte dos sons dos jogos da franquia são vozes de crianças. Caso você procure o arquivo do som que é reproduzido, quando os bonecos animatrônicos te pegam para perceber que eles produzem gritos infantis. Inclusive, a risada de Fred também é infantil, porém mais grave para parecer assustador. Número 3. Financiamento baixo. Quando Scott Cawthon, criador dos jogos de Five Nights at Freddy's, pediu por ajuda financeira no site Kickstarter para desenvolver o jogo, depois de algum tempo esperando, ele não arrecadou absolutamente nada para ajudar em seu projeto. Mesmo assim, 6 meses depois disso, o jogo foi lançado. Número 4. Golden Freddy. Provavelmente um dos maiores mistérios do jogo seja o animatrônico Golden Freddy, uma versão dourada do Freddy tradicional que tem poderes bizarros, como teletransporte para dentro da sala. Quando perguntado a Scott sobre o Golden Freddy em uma entrevista, ele brincou dizendo, abre aspas, há coisas que simplesmente acontecem durante o desenvolvimento. E com isso, ele deu a entender que o personagem seria um erro de programação. Número 5. Tempo de desenvolvimento. Em uma entrevista com a Indie Games Magazine, Scott disse que levou cerca de 6 meses para criar o primeiro jogo da franquia. Um dos principais desafios foi equilibrar a gameplay. Ele disse o seguinte, abre aspas, se há alguma coisa em que fiquei bom ao longo destes anos, é o equilíbrio. Leva muita prática, paciência e testes para realmente balancear as mecânicas de um jogo e do gameplay. Você precisa olhar para frente em como os jogadores devem explorar as mecânicas do jogo e em que brechas encontrarão. Cada elemento deste jogo possui um papel específico neste equilíbrio. Número 6. Mecânicas cortadas. Várias coisas foram cortadas da versão final do game, como por exemplo a animação do Bonnie correndo, o som de jumpscare original, um contador de vidas e até mesmo alguns animatrônicos que não puderam aparecer no primeiro jogo. Scott disse que apenas pensou em tudo que ele acharia certo no jogo e depois o apresentou para algumas pessoas privilegiadas testarem e darem seus palpites no que deveria ter e não ter em certos momentos. Algumas pessoas disseram para retirar alguns personagens, pois o jogador teria muita exposição ao risco de ser morto. A mãe do Scott também testou e sugeriu que ele não acrescentasse uma história escondida de assassinatos no jogo, dizendo que não seria preciso. Número 7. Easter eggs. Você consegue abrir ou fechar o jogo de diversas formas. Antes do menu aparecer, há a chance de uma tela de Bonnie sem horas ficar parada na frente da tela por 10 segundos antes de 2 íris brancas aparecerem e o jogo abre o menu. Porém, as chances disso acontecer, segundo o código, são de 1 em 1000. Golden Freddy também pode aparecer antes do jogador ir para o menu após um game over, causando o fechamento forçado do jogo. As chances disso acontecer são de 1 em 1 milhão, ou seja, é bem raro de acontecer. Número 8. Mudança no número de telefone da pizzaria. Na primeira versão do jogo, o número de telefone da pizzaria continha sequência de 3 números 8 em sua composição, mas na versão final isso foi alterado para a sequência de 3 números 5.
O motivo da mudança foi simplesmente a precaução, pois já houveram incidentes onde fãs do jogo já ligaram para redes de restaurantes que tinham números aparentemente parecidos. Já como o 8 é um número real e existiu o risco disso acontecer múltiplas vezes, então Scott mudou para o 5, que é um número fictício existente apenas em séries, filmes e jogos. Número 9. Animatrônicos. Um dos 4 filhos do Scott foi o responsável por dar a ideia de criação da Foxy. Quando Scott decidiu que o quarto animatronic seria uma raposa, seu filho deu algumas ideias sobre como fazer ele ser mais assustador. Foi o filho do Scott que fez algumas das texturas e colorização do Foxy. Além disso, alguns personagens que foram cortados do primeiro jogo conseguiram fazer uma aparição no segundo, por exemplo, Puppet e Balloon Boy. Originalmente, estariam no primeiro jogo da franquia como ameaças. Os primeiros jumpscares durante a produção do jogo não eram animações, e sim apenas estatísticas de personagens com um grito assustador de fundo. E apesar da simplicidade, conseguiram assustar muito Scott. Os primeiros jumpscares foram Bonnie e Chica. Inclusive, Scott já teve muitos pesadelos com Bonnie, que para ele é o personagem mais assustador, possivelmente porque foi seu primeiro jumpscare. Número 10. Baseado em fatos reais. Toda criação tem sua fonte de inspiração, e em Five Nights at Freddy's não é exceção. Embora a história do jogo não seja baseada em eventos reais, o autor encontrou sua inspiração em restaurantes que frequentava na infância, locais que despertavam nele uma mistura de diversão e inquietação. Nos Estados Unidos, há uma rede de restaurantes chamada Chuck E. Cheese, fundada em 1977, que possui muitas semelhanças com os primeiros encontrados nos jogos da série. Como podemos ver na imagem a seguir, os personagens neste restaurante são animais e que também formam uma banda, embora, diferentemente do universo de Five Nights at Freddy's, os personagens de Chuck E. Cheese não são robôs móveis, mas pessoas usando trajes. Além disso, os cenários de ambos os restaurantes compartilham semelhanças notáveis, incluindo áreas de jogos e espaços para festas de aniversário. Então, chegamos ao fim das 10 curiosidades deste grande universo de Five Nights at Freddy's. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos de curiosidades, dos variados temas, e se vocês quiserem, posso trazer mais vídeos falando sobre Five Nights at Freddy's. Me diga aqui nos comentários qual o seu jogo favorito da franquia. Até a próxima, galera!